Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje assistimos a mais um episódio no tensionamento das relações entre o Executivo, capitaneado por Bolsonaro, e o Supremo Tribunal Federal. Como vocês devem ter acompanhado no noticiário, foram realizadas apreensões de celulares e outros dispositivos móveis de apoiadores intimamente ligados a Bolsonaro, dentre os quais alguns youtubers, influenciadores digitais e até mesmo empresários. Também, conforme noticiado, essas apreensões foram efetuadas no âmbito do inquérito que tramita junto ao STF e que investiga a realização e o financiamento de atos antidemocráticos. Vamos analisar um pouco aqui essa questão sob dois prismas. O primeiro diz respeito à legalidade estrita do inquérito. Contrariamente ao que eu havia afirmado em relação ao inquérito das fake news, que eu considero inconstitucional pelas razões mencionadas num vídeo anterior, que eu ficaria muito honrada se vocês assistissem, contrariamente ao que ocorria com aquele inquérito, este inquérito que resultou nas operações de hoje não padece de nenhum vício, muito pelo contrário, é completamente regular, completamente de acordo com os parâmetros definidos na nossa Constituição Federal. E por quê? Porque ele foi instaurado pelo nosso PGR, Procurador-Geral da República, que dispõe de legitimidade para tanto. Dessa forma, não enxergo qualquer razão que possa ser invocada pelas pessoas envolvidas para sustentar qualquer tipo de vício, qualquer tipo de irregularidade formal em torno do inquérito. E vamos ao segundo aspecto, que diz respeito aos fatos em si, ao objeto das investigações. O que a polícia, a pedido da PGR e conforme determinado pelo Supremo, efetivamente investiga nesses inquéritos. Aqueles atos antidemocráticos, ou melhor, os atos antidemocráticos realizados todo domingo em várias capitais brasileiras, que tanto temos comentado aqui nesse canal. São manifestações que reúnem pessoas em torno de pautas nada democráticas e nada republicanas, como, por exemplo, o retorno do AI-5, o retorno da ditadura militar, o fechamento de casas parlamentares e do próprio STF. Temos comentado a farta essa matéria aqui a cada domingo. Ecoando o tom dessas manifestações autoritárias e antidemocráticas, eu gostaria de trazer aqui ao nosso debate dois episódios, um ocorrido ontem e o outro ocorrido hoje. Em relação ao episódio de ontem, gostaria de discutir um pouco aqui com vocês uma frase que foi proferida por um parlamentar, isso mesmo, não por um cidadão qualquer trocando ideias no restaurante da esquina, mas por um parlamentar, um determinado deputado federal, em uma entrevista concedida a um canal de YouTube. Deixarei a notícia no link aqui na descrição deste vídeo para que vocês possam verificar. Segundo este deputado federal, ouvimos uma verdadeira pérola, entre aspas, ou melhor, um claro atentado aos nossos princípios democráticos. Segundo ele, abre aspas, se as Forças Armadas desejarem, os ministros do Supremo Tribunal Federal podem ser depostos no mesmo dia, porque fuzis atiram, canetas não, fecha aspas.
Vejam vocês a que ponto de barbárie chegamos, em que um deputado federal, que em tese é um representante eleito pelo povo, defende o primado da força bruta e se recusa a acatar a institucionalização de conflitos, que é a própria essência, é o próprio fundamento de qualquer democracia. Esse era o primeiro episódio. O segundo episódio, ocorrido, noticiado hoje, diz respeito ao senhor Olavo de Carvalho, ninguém menos que o guru do presidente da República, e ao senhor Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho de Bolsonaro. Essas duas pessoas, tanto o senhor Olavo quanto o senhor Eduardo, hoje foram às suas redes sociais citar José Dirceu como fonte de críticas aos ministros do STF. Trata-se de uma notícia, no mínimo, paradoxal, por dois motivos. Primeiro motivo: agora, o senhor José Dirceu é uma autoridade legítima para questionar, para criticar ministros da Suprema Corte, ele que é um condenado, um multicondenado por tantos crimes, uma pessoa de conduta completamente imoral, completamente delitiva. Agora essa pessoa se torna de um dia para o outro arauto da moral pública e pode condenar, pode tecer críticas legítimas aos juízes que os condenaram. Isso causa enorme perplexidade. A meu ver, é claro que não, são apenas falas de um condenado que não conseguiu se defender a contento e provar uma inocência que ele não tinha. E o segundo aspecto? O segundo aspecto diz respeito às pessoas que levaram essa fala de José Dirceu às redes sociais, que são simplesmente pessoas ligadas a um governo que foi eleito supostamente para combater, para substituir aquela gangue, aquele grupo político de pessoas condenadas que haviam sido o governo anterior. Isso causa maior perplexidade ainda, nos faz sentir como que num sanatório, num verdadeiro manicômio. E o pior é que há uma fração expressiva da nossa população, a saber, aproximadamente 30% de brasileiros, que ainda apoiam tudo isso, que acatam esses desmandos bolsonaristas sem tecerem uma crítica sequer. Aqui vocês atribuem esse silêncio conivente dessas pessoas, ou melhor, essa inércia da inteligência humana, essa recusa em exercer o seu próprio raciocínio, em exercer qualquer tipo de juízo crítico. Aqui vocês atribuem. Gostaria muito de ouvi-los a respeito. Talvez um estudo recente realizado pela prestigiosa Universidade de Harvard e divulgado ontem no jornal Gazeta do Povo, deixarei o link aqui na descrição também para que vocês acompanhem. Talvez esse estudo seja capaz de nos fornecer algumas pistas para essa resposta. Segundo os pesquisadores de Harvard, a ideologia, o fanatismo político em torno de certas figuras, de certas ideias, são capazes de tornar as pessoas cegas à realidade dos fatos. E essa constatação dos pesquisadores é demonstrada por várias dinâmicas de testes, ou seja, de questionários que foram colocados
foram colocados, diante das pessoas estudadas e que mostraram que aquelas pessoas, embora manifestassem opiniões sobre os assuntos mais diversos, tinham pouco ou nenhum conhecimento acerca da realidade objetiva envolvida naqueles assuntos. E também, conforme mostrado nesse estudo, cuja leitura sugiro a vocês, conforme mostrado pelos pesquisadores de Harvard, pessoas com um grau muito aferrado de ideologização tendem a acatar logo em uma primeira olhada, em um primeiro exame, tendem a acatar qualquer versão de fatos, desde que essa versão se alinhe às suas crenças políticas, ou melhor, à sua ideologia. Vale dizer que essas pessoas, as ditas pessoas cegas, ideologizadas, em vez de perquirirem a verdade, quando me refiro à verdade, falo de um cenário objetivo, de um quadro objetivo, numérico. Por exemplo, apenas para aludir a uma ilustração do estudo, essas pessoas, em vez de perquirirem qual o percentual de estrangeiros, de imigrantes no seu país, em vez de perquirirem qual a religião adotada por esses imigrantes, essas pessoas se aferram a algumas versões e costumam comprar com enorme facilidade, diria eu mesmo até com docilidade, qualquer tipo de notícia, até mesmo fake news, desde que essas notícias estejam em consonância com as suas crenças. Saindo desse estudo dos pesquisadores de Harvard, acho que esse grau de fanatismo, esse grau de ideologização fala muito sobre nós, brasileiros. E temos vivenciado, sobretudo na história recente do nosso país, as enormes perdas, os enormes prejuízos que nos são causados por esse fundamentalismo político, por essa verdadeira visão metafísica da política, onde muitos de nós, muitos compatriotas nossos, se agarram a figuras políticas como se fossem verdadeiros deuses, deuses inquestionáveis, insuscetíveis de condenações, insuscetíveis de qualquer tipo de questionamento. E aí vimos, no nosso passado bem recente, a figura de um ex-presidente da República, condenado em segundo grau, mas que muitos insistem ainda hoje em considerar um ex-preso político apenas uma pessoa perseguida. E vemos o mesmo fenômeno se repetir com Bolsonaro, que apesar de todos os desmandos cotidianos dos quais temos de tratar aqui no canal, apesar de tudo isso, ainda tem fervorosos adeptos entre os seus seguidores. E aí enxergo dois tipos de perdas acarretadas por esse fundamentalismo político, por esse fanatismo de pessoas que se recusam a enxergar a realidade concreta e objetiva de fatos. A primeira perda é uma perda mais direta, que é a perda relativa à aceitação por parte desses seguidores fanáticos de desvios e abusos de fundos públicos. Vimos isso nos governos lulopetistas, foi devidamente comprovado pela Operação Lava Jato, e agora, em tempos bolsonaristas, temos visto os desmandos de Bolsonaro em relação ao dinheiro público, inclusive o uso, ou melhor, o abuso de recursos públicos em cartões corporativos, em SECOM para fins de propaganda, de que tanto também tenho tratado aqui no canal. Ou seja, essas são perdas diretamente decorrentes desse fanatismo. E
temos, a meu ver, um segundo tipo de perdas, que são as perdas indiretas, as perdas mais a longo prazo, que consiste, na minha opinião, na aceitação da conduta, ou melhor, da má conduta desses políticos que nos governam há tantas décadas. E ao aceitar esses desvios de conduta, de comportamento, estamos sendo tolerantes com pessoas, com governantes políticos que desperdiçam o nosso presente e comprometem o nosso futuro, nos deixando mesmo sempre na vanguarda do atraso. Dessa forma, indago a vocês, até quando grande parte do nosso país, dos nossos compatriotas, será guiada apenas por fundamentalismo? Talvez, enquanto os nossos níveis de educação continuarem pífios, permanecerem nos patamares ridículos onde se encontrem, talvez tenhamos mesmo grande parcela da população que se aferra a determinadas figuras de políticos como a verdadeiras divindades ou como aos únicos seres, aos únicos entes capazes de lhes proverem benesses, as tais benesses estatais. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.